A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens, onde a gente vai estudar sobre a conversão do centurião e da sua família. Estamos analisando agora Atos capítulo 10 e eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você, tá? Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. É claro que eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a chegar mais longe falando de Jesus. Aproveita também, é claro, deixa aí o seu comentário, diga de onde você está assistindo essa aula de hoje. Eu vou ter o prazer de conhecer você, tá? É importante você lembrar que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muito material bom aí no canal. É importante você pegar essa lição, jogar no grupo, nos grupos aí de WhatsApp de todo mundo que você conhecer. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens. A lição de hoje vai trabalhar sobre o seguinte assunto: a conversão do centurião, no caso aqui Cornélio, e toda a sua família. É importante você iniciar a sua aula, claro, pelo texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. E a nossa análise de hoje chega em Atos capítulo 10. E tem um assunto muito importante para a gente poder trabalhar junto com os nossos alunos aqui, tá bom? É importante você observar que sua lição hoje tem 3 objetivos específicos e também tem 3 pontos. E a gente vai analisar ponto a ponto com os seus alunos, subtópico a subtópico. E é importante a gente já iniciar pelo primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o centurião Cornélio. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Esse ponto procura trabalhar com a gente algo sobre a vida de Cornélio. É importante a gente analisar isso aqui, tá? Esse ponto tem 3 subtópicos e a gente vai trabalhar isso com você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o centurião da corte italiana. Cornélio pertencia à corte italiana, corte romana. A gente precisa entender isso aqui. E a ideia de centurião é aquele que cuida de 100 homens. Ele era um oficial militar naquele período bíblico, um oficial militar romano. Aqui a gente acaba entendendo também que o evangelho está agora passando a impactar outras nações, passando a impactar outros povos. Até o momento, o evangelho só estava ali centralizado em Jerusalém, agora se expandindo para Samaria. Mas agora, em Atos 10, você está entendendo à luz da palavra de Deus que por uma revelação, pela vontade do Senhor, de forma sobrenatural, o evangelho agora chega até a vida desse homem que é impactado pela palavra de Deus, pela presença especial do Espírito Santo. E os romanos, nesse período, acabaram ganhando o mundo inteiro. O mundo em si, aquele mundo que estava localizado em um mapa bíblico, se você observar, entre o mar Mediterrâneo, entre a Grécia, todo aquele período antigo, também a Judéia. E agora você percebe que o evangelho passa a chegar em outras nações, em outros povos, e o primeiro homem a ser impactado por isso aqui dentro do texto bíblico é Cornélio. Aqui também há uma abertura da própria palavra de Deus para o alcançar das pessoas, para o evangelho alcançar os outros, para o evangelho chegar até aqueles que precisam de Jesus. E Deus usa o apóstolo Pedro para abrir a porta do evangelho. Tem muita gente que pensa que foi Paulo que foi o desbravador para outros povos. Paulo sim é usado por Deus para alcançar os gentios, mas o primeiro a abrir essa porta é Pedro, e a gente vai analisar isso na lição de hoje. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: um homem piedoso. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. Nós estamos agora analisando quem era esse Cornélio. O texto bíblico de Atos capítulo 10, versículo 2, faz questão de dizer que Cornélio era um homem piedoso. Alguém que buscava a Deus, alguém que buscava também as divindades. A gente precisa entender, à luz da palavra de Deus, que a própria condição de ser romano levava ele, por exemplo, a adorar outros deuses, porque os romanos são politeístas. Mas aqui no texto bíblico a gente entende que Cornélio busca a Deus, e por causa disso ele se torna um homem piedoso.
Quando você analisa Atos capítulo 10, versículo 4, você vai perceber que as suas ofertas, aquilo que ele fazia de forma que agradava a Deus, chegou até as narinas, os ouvidos do Senhor. Foi agradável a Deus. E isso lhe produzia um chamado para uma obra, um chamado para salvar a sua casa. A gente percebe, à luz da palavra de Deus também aqui, analisando Atos capítulo 10, que Deus tem as suas formas de trabalhar e de uma forma sobrenatural ele acaba escolhendo Cornélio para ser um instrumento da sua vontade, para que a presença do Espírito, para que a graça salvadora alcançasse outras nações e chegasse até nós hoje. Vamos finalizar esse subtópico e avançar um pouco mais. A visão de Cornélio. Nós somos informados dentro do texto bíblico, em Atos 10, que Cornélio teve uma visão de Deus. Observe bem, Deus se manifestou a esse homem. Deus ainda se manifesta da forma que Ele quer. E a gente até tem testemunho dos portas abertas que povos não alcançados têm atualmente recebido revelações, visões de Deus, da sua forma de trabalhar, para que esse povo possa encontrar com o Senhor ou encontrar com o missionário. O texto bíblico faz questão de dizer, dentro da palavra de Deus, que Cornélio tem uma visão de Deus. E ele passa a ser um homem mais piedoso ainda. Ele encontra com a revelação do Senhor. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus tem a sua forma também de se revelar. E a revelação aqui, do próprio Deus, passa a ser uma revelação direta. Deus tem suas formas de se revelar aos homens. Primeiro, a revelação geral. Nós conhecemos Deus como Criador do universo, o arquiteto, aquele que fez tudo, é conhecido na Bíblia como o Eterno, aquele que criou todas as coisas e é Senhor de tudo. Essa é a revelação geral. Nós temos também a revelação progressiva, que diante das Escrituras, Deus se revela a homens e mulheres para demonstrar, por exemplo, a sua vontade a partir de Cristo. E nós temos também a revelação direta, para um chamado específico. E no caso do próprio Cornélio, nós encontramos agora um chamado específico de Deus, para a vontade de Deus, para ser um homem servo de Deus, mesmo sendo pertencente à corte italiana, não judeu. Um homem que não nasceu nos ritos judaicos, mas conheceu o Deus Todo-Poderoso. Finalizando esse ponto agora, nós vamos avançar para conhecer um pouco mais da Bíblia, entender um pouco mais da Palavra de Deus. Agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. O reconhecimento de Pedro. Esse é o segundo ponto da nossa lição, ele tem aí 3 subtópicos. A gente precisa entender que Deus tem as suas formas de trabalhar. Claro, ele se revelou para Cornélio, mas agora ele está se revelando também para o seu apóstolo Pedrão. E Pedrão agora passa a entender a vontade de Deus. O primeiro subtópico trata da seguinte maneira: a visão de Pedro. Atos capítulo 10, versículo 15, nós encontramos uma advertência de Deus para que Pedro não tratasse aquilo que Deus tinha purificado como algo profano. Pedro então tem uma visão, ele enxerga de Deus um lençol onde existem vários animais, então Deus traz uma ordem para ele, pega e come. Detalhe, esses animais, pelos ritos judaicos, pela lei, nós entendemos que através das escrituras eram animais que eram considerados pelos judeus como animais profanos, que a gente não deveria se alimentar deles porque eram contaminados, e aquele que se alimentasse desses animais seria literalmente uma pessoa que estava desagradando a Deus. Agora, nessa visão, Deus está dizendo para Pedro que esses animais, como um símbolo, eram purificados por Deus e a partir desse momento passavam a ser santificados. Uma ideia que se traz aqui a partir dessa visão. Deus começa a mostrar para Pedro que ele então passa a se revelar para os povos estrangeiros, para os gentios, que no caso aqui é Cornélio. Alguém que não teve um evangelizador, não teve alguém que pregasse, só teve a revelação direta, a chamada direta de Deus. E Pedro então passa a entender a partir da visão explicada por Deus que esse homem também tinha uma revelação direta, também foi chamado por Jesus. E ainda nessa visão que Deus dá a Pedro, Atos capítulo 10, versículo 20, a confirmação é tão forte que Deus manda Pedro se levantar através do Espírito de Deus, porque lá na sua porta chegariam homens enviados por esse Cornélio para que
Pedro pudesse acompanhá-los, homens romanos. Agora, um pequeno detalhe que a gente precisa entender. A igreja nessa época estava passando por perseguição, por parte dos judeus e por parte dos romanos. Então, Deus começa a fazer algo sobrenatural. Envia soldados romanos, enviados por Cornélio, para que esses soldados conduzissem Pedro não à prisão, mas à casa de Cornélio. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus começa a inverter o quadro e se revelar para as pessoas. Aquilo que era impossível passa a acontecer. Vamos avançar então para mais um subtópico para a gente entender um pouco mais. Agora o subtópico de número 2. Deus não faz acepção de pessoas. Quando você analisa Atos 10, 34 e 35, você vai perceber à luz da palavra de Deus que Deus então começa a mostrar para Pedro que Cornélio poderia receber também a unção do Espírito, a presença real, o batismo com o Espírito Santo. Um homem que, ao invés de ser um perseguidor, é piedoso, recebe uma revelação de Deus, e Pedro entende que a porta da presença, a porta do Evangelho, passa a alcançar outras pessoas. E a gente precisa entender isso aqui. A porta de Deus é muito maior do que a nossa. E Deus é aquele que escolhe quem Ele quer para exercer uma obra. Observe, não foi ninguém que foi evangelizar Cornélio, foi Deus. Deus escolheu Cornélio para exercer uma obra dentro do Império Romano, como um centurião, passando a orientar as pessoas a buscar a presença de Deus. Ele não virou pastor, ele não deixou o seu cargo, mas ele passou a servir na vontade do reino, na visão do reino. E Deus escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer, independente das áreas da vida, para exercer uma grande obra. O terceiro subtópico descreve então agora o sermão de Pedro. Atos capítulo 10, versículo 27, diz que Pedro aproveita a oportunidade na casa de Cornélio para poder pregar a palavra de Deus. Observe, a gente busca da presença, mas não pode deixar de expor a palavra, expor Jesus. Eu creio no avivamento pela palavra. E Pedro também demonstra para a gente que o avivamento pela palavra é real. E a gente precisa buscar esse avivamento. E aqui a gente entende que não podemos perder as oportunidades para expor o Evangelho, expor a palavra de Deus. Pedro já sabia que Deus estava falando com ele, mas não deixou de pregar, não deixou de anunciar. A palavra de Deus precisa ser anunciada, as Escrituras precisam ser pregadas em todo o tempo. Finalizando esse ponto, então, vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a manifestação sobre os gentios. Que manifestação é essa? Manifestação do Espírito Santo, tá? Importante você ter ideia sobre isso no terceiro ponto. Esse terceiro ponto está dividido aí em 3 subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte assunto: os gentios são batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 10, 44 e 45. A presença do Espírito Santo não ficou somente aprisionada nos judeus, mas agora esse derramar vai para os gentios. Essa porta abre-se para os gentios. Os gentios também sentem a presença. Quem são os gentios? Os romanos. Nós somos gentios e também sentimos dessa presença. E o texto bíblico faz questão de dizer que Cornélio experimenta, sua casa experimenta, o povo que estava lá sente da presença, e Pedro reconhece que era Deus trabalhando naquilo, Deus manifestando-se, Deus mostrando-se em glória, revelando-se para aqueles que precisam da graça. E aqui a gente entende que a porta da presença então se abre através da vida de Pedro. Pedro passa a ter uma compreensão maior sobre a graça e vontade de Jesus. Finalizando esse subtópico, vamos para o segundo e entender um pouco mais aqui no ponto número 3. Os gentios são agora batizados em água. Esse é o segundo subtópico. Era a ordenança de Jesus, pregar o Evangelho e agora levá-los ao batismo. O batismo é uma espécie de aliança que nós temos com o Senhor. É o nascer de novo, a imersão. É importante a gente entender isso aqui. O texto bíblico faz questão de dizer que eles recebem da presença e depois Pedro leva-os ao batismo. O batismo é importante porque é um rito de passagem, uma aliança que nós temos e um compromisso que assumimos com Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, capítulo 6, versículo 1 ao 3, ele diz que o cristão batizado em Jesus tem um novo comportamento, tem uma nova chance, uma nova vida. E a prova do batismo em águas é também a essência da demonstração desse arrependimento, dessa misericórdia, dessa graça de Deus.
E eu espero que você esteja entendendo essa mensagem que estamos compartilhando com você. E agora vamos finalizar a nossa lição no terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a aceitação dos gentios. No terceiro subtópico, a gente passa a entender que Pedro, como pastor da igreja, líder da igreja, agora passa a entender que o evangelho ele tem essa porta de alcançar os gentios, de alcançar aqueles que precisam da graça, da presença de Deus. Daí então, a partir de agora, surge outro personagem chamado Paulo como instrumento para pregar às nações. Agora a gente precisa entender que Deus está envolvendo-se com a compreensão maior para aqueles que precisam da graça, para aqueles que precisam também entender que a misericórdia de Deus alcança as pessoas. O evangelho é exposto, os gentios são alcançados e graças a Deus por isso. Eu espero que Deus em Cristo possa ter te abençoado com a aula de hoje. Gente, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser.